Olá, estamos começando mais um programa Conversa com o Thiago. Meu entrevistado de hoje é coach de estudos, advogado e coordenador da Faculdade de Direito do Centro de Estudos Superiores Aprendiz. Hoje tenho o prazer de conversar com meu amigo Rodrigo Aloy. Rodrigo, grande prazer ter você em nosso programa, viu? Obrigado, prazer todo meu. Muito obrigado aí, pessoal aí. Obrigado por aceitar o nosso convite. Se você precisar, estou à disposição. Ô Rodrigo, para começar o nosso bate-papo, gostaria que você falasse o seguinte, muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, já passaram ou vão passar por um tipo de provas, de exames. Como controlar a ansiedade e o nervosismo na hora das provas, Aloy? Isso é interessante porque, às vezes, o aluno ele tem o conhecimento da matéria, ele tem a técnica até mesmo de fazer prova, só que vem aquela ansiedade, né? Vem a ansiedade talvez porque seja um concurso público que demora muito tempo, né? Daqui a 3 anos eu vou fazer ele de novo, seja um concurso da polícia que tem uma idade para você fazer. Mas é interessante porque essa ansiedade, ela vem principalmente do laço familiar. Porque se você pergunta para os candidatos que vão fazer concurso, assim, o que você queria ouvir da sua família, seu pai, mãe, filho, marido, esposa, na verdade é tudo ao contrário do que eles falam, né? Eu sei que por mais que tenha uma boa fé, existe uma carga muito grande da família em cima disso, porque eles sempre falam o seguinte, porque a ideia é, você está fazendo a prova, é por você, é o seu nome, então assim, conte comigo para o que der e tal. E o pessoal fala assim, olha, vai dar certo, né? Vai passar, já vamos comemorar. Então, tem uma certa ansiedade, uma pressão da sociedade, da família. Ali é o que mais atrapalha. Mas o aluno, na verdade, na hora que... Porque assim, a ansiedade de fazer a prova, todo mundo vai ter. Né? Ninguém vai deixar de ser ansioso, tal, porque às vezes é a carreira, o futuro, né? Mas o que a gente sempre faz antes das provas, os nossos alunos, a gente reunir com as próprias pessoas que vão fazer o concurso. Por exemplo, a prova é 1h da tarde. A gente marca umas 9 horas da manhã. A gente encontra com os alunos, com os professores, e ali a gente faz uma atividade com eles para que então eles consigam controlar ou diminuir um pouco esse estresse antes da prova. Entendi. Então, assim, é recomendável estudar um dia anterior e até mesmo no dia da prova, Aloy? Olha, no dia de jeito nenhum. Até mesmo porque a gente até brinca um pouquinho, assim, principalmente quando for exame de ordem, algumas provas no direito, a gente até trabalha um pouquinho com o aluno no dia anterior. Uhum. Não naquela filosofia que o aluno já estudou, que ele sabe, ele já sabe. A questão é realmente assim, ninguém vai aprender nada realmente em 1 hora. Não chega a ser um mito isso não, mas na verdade a gente tem que entender o seguinte, que o nosso cérebro, ele gasta muita caloria quando estuda e quando faz prova. A nossa atividade cerebral quando está fazendo prova ela é muito alta. E isso gasta caloria, isso cansa. E eu sempre falo com meus alunos o seguinte, finge que você vai fazer uma maratona. Né? Você vai fazer uma maratona às 8 horas da manhã. Aí às 6 horas da manhã você corre 2 km para aquecer. Então o que vai acontecer? No final, talvez te falte perna. Isso acontece com o seu cérebro. Então não é recomendável que o aluno estude antes da prova. Fica aquele pessoal sentado ali lendo livro, né, lendo código e tal. Aquilo ali ele só se prejudica. Porque ele está cansando o cérebro dele. Ele está ficando cansado e você enfrentar 5 horas de prova, você precisa estar descansado. Entendi. Ô Aloy, uma dica aí para os nossos estudantes, para as pessoas que vão realizar provas, exames, qual dica você daria, por exemplo, nas questões? É recomendável fazer as questões mais fáceis, pular as mais difíceis, ou seguir a ordem da prova? É uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Sim, e até uma lenda, porque muita gente fala o seguinte, às vezes são questões fáceis ou difíceis, ou matérias fáceis ou difíceis, né? Faz prova da matéria que você mais gosta, faz prova, né, e tal. Mas, na verdade, é o seguinte, complementando até o que eu falei na outra pergunta, o nosso cérebro, ele cansa. Então, aquela pergunta que ela, talvez no início da prova, ela fosse fácil, ela se torna difícil depois de 3 horas de prova. Entendi. Entende? Então, a gente tem uma técnica que chama limpar a prova. O que o aluno tem que fazer? É uma técnica que a gente usa em concurso de magistratura, Defensoria Pública, MP e alguns outros concursos que não são voltados só para o direito. Você até me escutou falar só do direito, né? Muita coisa do direito, mas querendo ou não são concursos voltados, né? Mas até para o INSS, para a polícia e tal, o que se deve fazer? Você ali no momento que você está na prova, que você chegou, a pessoa mandou você abrir, a sua adrenalina está tão alta, a sua tensão está alta, que aquela ansiedade toda vai embora. Ali, o momento de abrir o jogo é o momento que você
deixa aquela ansiedade, aquilo tudo que seus pais, mãe, namorada, irmã falou para você. O que você tem que fazer? Seu cérebro está descansado, porque você também não cometeu o erro de ler, de ficar estudando antes da prova. Então você começa a ler as questões e você vai começar a eliminar as questões que você, ou as respostas que você sabe que são erradas. Entendi. Porque é uma coisa que a gente tem que confiar na nossa primeira memória. Não é possível que você entenda que daqui a 4 horas de prova, o seu cérebro ele consiga raciocinar melhor do que no início. Então tem muita gente que acaba deixando a prova para o final, né, uma questão para o final, e aquela questão ela pode ficar difícil, porque o seu cérebro realmente cansa. Então o que você faz? Você já de cara lê a prova toda, e nessa leitura de prova a gente chama de limpar a prova. Então você vai riscando todas as questões que você sabe que está errada, e aí de repente você transforma uma prova de 4 ou 5 alternativas em 2 ou 3. Entendi. E ali você volta a fazer a prova. Só que existe um intervalinho ali que você também tem que fazer. Você faz ela toda, dá uma descansada, porque o seu cérebro vai cansar, e você volta a fazer a prova. Aí você faz a prova com 3 ou 2 alternativas. Entendi. E assim, Aloy, dicas, você também é um professor, né? Os professores e às vezes os elaboradores, né, de provas de concurso, cria algumas pegadinhas, né? Sim, sem dúvida. Como não cair nessas pegadinhas, nessas questões em concurso? Tem alguma dica aí? A interpretação, ler o enunciado? Que dica que daria pra gente para não cair nas pegadinhas? Legal. Tem algumas provas que, assim, que eu não acho que elas são provas interessantes, que são aquelas que a pessoa troca um E por um D, ou por um Si, ou um sim por um não. Porque é uma prova de decoreba, né? É uma prova que você vai ter que decorar, porque, né, a resposta é sim, né, a coisa acontece desse jeito. E a pessoa simplesmente coloca não, a coisa acontece desse jeito. Isso não, a gente até percebe que os concursos públicos não estão fazendo mais dessa forma, porque não é uma forma inteligente de fazer concurso. O que o aluno ele precisa fazer? Seja questão fechada, seja questão aberta, é necessário que ele leia a questão, e as questões hoje são contextualizadas, né? É sempre um casinho que aparece para você. Então é importante que você consiga ler, e isso é uma questão de técnica, mas você consegue extrair quais são as palavras-chave. Ao extrair essa palavra-chave, você já tem uma primeira vantagem, que você não tem que reler a questão. Você marca as palavras-chave e só ali você... Porque às vezes o aluno lê 1, 2, 3, 4, 5 vezes a questão. Isso não pode acontecer. Então ele já tem aquela situação. Ali, a gente tem que entender assim, qual que é a natureza dessa questão. Em cima dela, é em cima da questão que a gente não cai em pegadinha de resposta. Então o grande objetivo é você conseguir, ao ler a questão, já começar a interpretar o que está acontecendo, conseguir chegar na resposta, seja português, matemática, direito, seja o que você for fazer, mas o mais importante é, na própria questão existem palavras-chave, que só com treino você consegue enxergar para ter a resposta. E aí o que eu falo, você tem que estudar assistindo aula, você tem que estudar em casa, mas nunca deixe para fazer a prova no dia da prova. Entendi. Você precisa fazer exercício, porque é ele que vai te treinar a enxergar essas palavras-chave. E hoje em dia, assim, as pessoas têm pouco tempo, né, Aloy? Então, assim, teria, assim, uma logística de estudo, um tempo que seria aconselhável para a pessoa estar estudando, seja para a prova da ordem, para algum concurso, né? Tem algum prazo, um horário que é melhor, à noite, de manhã, tem alguma coisa assim? Depende muito da pessoa, né? Entendi. Se for de manhã ou à noite, mas tem sim, porque tem muita gente que fala assim, preciso estudar 8 horas por dia, 10 horas por dia, isso é totalmente desnecessário. A gente costuma dizer que o aluno ele não precisa mais de um ano para passar em concurso público. Ele precisa de metodologia, né? Tem aquele aluno que não consegue estudar porque não gosta, então a gente tem um treinamento para que ele comece a gostar, chama até um treinamento, ele chama Apple, esse treinamento, tá? Obviamente é americano, mas você consegue achar. Tem aquele aluno que lê o texto, a primeira página, quando vai passar para a segunda já esqueceu o que aconteceu na primeira página. Então é uma outra forma de técnica. Só que quando você fala que você vai estudar 3 horas por dia, de novo, né, parece que eu estou falando muito só disso, mas o seu cérebro cansa. Entendi. Chega um momento do estudo que você não consegue mais absorver. Você não vai absorver. É verdade. Por mais que você... Aí tem gente que vou tomar remédios, vou tomar, né, guaraná, vou tomar café, vou tomar... traz outras situações para o corpo, né, ter mais atenção, mas ele não vai absorver. O negócio é a qualidade, né? Não é o tempo, é a qualidade daquele momento. É a qualidade, né? do momento. E cada um tem a sua individualidade, né? Tem, mas é interessante assim, a gente, quando faz esse trabalho, a gente sempre divide de 50 minutos, a pessoa para 5, mais 50 minutos. Mas o mais importante da questão de qualidade é o aluno não esgotar a matéria.
Então, se ele começou, por exemplo, com português, na próxima hora e meia ele vai estudar matemática. Entendi. Se ele fez direito civil, na próxima ele vai fazer direito penal. Entendi. Por quê? Porque o cérebro dele vai sentir essa diferença, ele vai ter mais atenção e vai conseguir gravar melhor. Bacana. E assim, o coach, né, que é uma palavra que está muito na moda, o coach de estudo seria mais isso, esse assessoramento, esse acompanhamento dos alunos, seria isso, das pessoas? A gente esse cronograma, qual que é a função realmente do coach de coach. Estudos, né? É legal porque assim, a gente vê coach em tudo quanto é lugar, né? Agora virou moda coach. Na verdade, eu faço o trabalho assim, que eu acho mais interessante, é um de mentoring, mais do que coach. Por quê? O coach normalmente ele faz com que você descubra o seu objetivo, o que você tem que fazer. Então, na verdade, ele não te dá os caminhos, mas ele faz com que você mesmo consiga descobrir aquilo que você quer e que você precisa. Já a parte de mentoring, não. O que o mentoring faz? Por exemplo, eu pego, digamos que você queira estudar para um concurso público. Então, eu vou pegar qual que é o seu dia, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Até o momento que você para comer, academia, tudo você vai colocando para mim. Né? E dentro dessa atividade, a gente faz um exercício com você, faz um teste das matérias do concurso que você vai fazer. E aí a gente já consegue achar nesse teste qual que é a linha de desvio de conhecimento que você tem porque você errou aquela questão. Entendi. E aí a gente faz um cronograma diário de estudo para você. Então, você pode talvez estudar meia hora de manhã, mais 20 minutos do almoço você vai fazer um exercício. E aí depois, então, é uma orientação de como que você vai encaixar os estudos no seu dia a dia. Planejamento, tudo tem que ter planejamento. É um planejamento. Só que é interessante porque é um planejamento por quem já sabe o que está fazendo. Porque, por exemplo, eu não vou pegar, no caso, eu vou fazer uma prova de português. Português, matemática e geografia, por exemplo. Eu não vou... talvez, se eu não tivesse sido orientado, eu estudaria todo o português, depois toda a geografia, entende? E talvez eu estudaria por 2, 3 horas seguidas, e não de forma que eu vou conseguir intervalar. Por quê? Porque a gente tem uma memória curta e a memória a longo prazo. Entendi. Se você estuda hoje, meio-dia, às 3 horas da tarde, você não pode fazer exercício da matéria que você acabou de estudar, porque é óbvio que você vai lembrar. Eu quero que esse seu conhecimento de meio-dia seja daqui a 3 dias, seja daqui a 4 dias. Então eu preciso criar em você, e isso é um estudo de Harvard e do MIT, e isso é muito interessante, porque eu preciso criar em você ondas cerebrais para que você consiga jogar o seu conhecimento da memória curta na memória a longo prazo. Bacana. E eu vou te cobrar isso daqui a 3, 4 dias. Mas isso quem vai fazer com você é quem sabe fazer, quem está acostumado. Entendi. Então, assim, a questão é a pessoa conseguir fazer com que você crie esse sistema e jogue realmente a situação das ondas cerebrais. Meus alunos das faculdades, né, que eu dou aula, eu trabalho isso muito com eles. Então, com certeza, quando eles estão assistindo aí, eles vão lembrar do gráfico que eu coloco. Porque a pior forma de você estudar é você sentar e ficar olhando para o professor falar. Entendi. Porque a sua onda cerebral é praticamente zero. Verdade. Então a gente tem que trabalhar isso e eu tenho que fazer com você que o exercício que você fez na segunda... Você lembra na quinta, na sexta. Você tem que lembrar na quinta e na sexta. Porque verdade. Na segunda você está se enganando. É verdade. Olha, nós vamos para o nosso intervalo. No próximo bloco, eu gostaria que você falasse para a gente sobre alguns mitos, né? Que as pessoas dizem Tem sobre bastante. as provas. Tem bastante. Nós já voltamos com o programa Conversa com o Thiago. Matrículas abertas 2020 Aprendiz. Educação infantil, fundamental 1 e 2. Ensino médio e supletivo EJA 100% à distância. Cursos técnicos de enfermagem, segurança do trabalho, administração, radiologia e nutrição. Faculdade de Direito com maior índice de aprovação na OAB. Faça agora sua matrícula e saia na frente. Aprendiz, uma escola para todos. Aprendiz Barbacena, Rua Norma Stephanie, número 108, bairro Ibiapaba. Telefone 3339-6850. Barbacena merece crescer. Estamos de volta com o programa Conversa com o Thiago, hoje recebendo meu amigo, advogado, coach de estudos, Rodrigo Aloy. Sempre um prazer. Ô Rodrigo, tem alguns mitos, né? Gostaria que você falasse se tem algumas curiosidades, se é mito, se funciona. Um exemplo, comer chocolate durante a prova, funciona, não funciona? Tem alguma coisa desse tipo aí que ajuda? Durante a prova, Durante né? a prova? É interessante porque, assim, tem coisas que ajudam e atrapalham, né? Na verdade, é uma verdade, não é um mito. Porque, de novo, você precisa de energia.
Quando você está fazendo uma prova, vamos pensar assim, porque todos nós, né, por mais que o pessoal que está nos assistindo aí nunca tenha feito uma prova longa de 5 horas, por exemplo, e às vezes a gente acha a prova longa de 5 horas, mas, por exemplo, né, só dar o exemplo de uma prova maçante, a prova de magistratura, você faz, quando você está em blocos de prova, você faz sábado de manhã um bloco, sábado à tarde outro bloco, domingo de manhã um bloco, domingo à tarde outro bloco. Então você tem quase que 10 horas ou 20 horas no final de semana fazendo prova. Essa pressão acho que faz até parte, né? Faz parte. Faz parte, para aguentar a pressão. Você treina a pressão, você treina. Porque uma coisa é estar sentado aqui 3 horas assistindo aula. Porque se você está na faculdade, no colégio, seja onde você estiver, e você já passou de 1h20 de aula, você já está cansado, você já está desconfortável na cadeira. Você imagina 5 horas de prova, né? Então, o que a gente tem como técnica realmente assim, é importante. É importante até mesmo assim, que o que o aluno pode fazer, é o que infelizmente acontece, é você abrir um pacote de biscoito, né, com aquela barulheira, aquele negócio, e incomodar os outros, né? Mas é importante que você, por exemplo, naquela primeira situação que eu falei para vocês sobre limpar a prova, depois que você limpa a prova, você tem que parar um pouco. Porque assim, a sua adrenalina, ela não vai deixar você sentir sede nem sentir fome. Quem faz prova de concurso sabe que para ele, em 5 minutos, passou as 5 horas. De repente o cara fala assim, falta meia hora. Você fala, pronto, não é possível, já estou há 4 horas e meia aqui. Então a sua adrenalina realmente não, vai impedir com que o seu corpo te dê os sinais de sede ou de fome. Mas é impressionante realmente a caloria que o seu cérebro gasta pensando. Então é importante que você pare, beba uma água e coma alguma coisa. Não necessariamente uma barra de chocolate. Né? O ideal seria um quadradinho de chocolate, uma barra. A gente sempre leva uma barra de cereal, pessoal. Cereal, né? Essas coisas para os alunos. Água mas assim, é fundamental. Hidratar, né? Então assim, eu não estou com fome, eu não estou com sede, não interessa. Porque, por exemplo, a gente coloca mais metas, né? Limpou a prova? Para, bebe água, come, porque o seu cérebro vai precisar dessa energia. Entende? Terminou a prova de português? Come mais um pouquinho. Então, é importante, não para manter, assim, falar assim, mantenha a concentração. Mantém por quê? Porque você está dando energia para o seu cérebro pensar. E o conjunto, né? O conhecimento com a parte psicológica. Porque assim, você vê alunos que têm um conhecimento, sabe a matéria, mas se a parte psicológica não estiver satisfatória no momento, vai sair prejudicado também. Então, assim, é um conjunto, né? Tem que saber alinhar as duas coisas, né, Eloy? E assim, ia crescendo uma terceira que é o cansaço. Porque é aquele negócio. Deixa a questão mais difícil, mais fácil para o final. Ela torna difícil o negócio. Ela se torna difícil. Imagina difícil também no final, é complicado. Você imagina, porque assim, a pessoa só vai acreditar exatamente no que a gente está conversando agora quando ela sentar numa cadeira e ficar 5 horas fazendo a prova. Porque daqui a 3 horas e meia que ela não levantou, ela não comeu, ela não bebeu água, eu quero ver se ela consegue raciocinar como se ela tivesse na hora que ela acabou. E assim, o que acontece muito, né, Eloy? Por exemplo, o aluno, o estudante leu a questão, marcou a primeira, não, essa mesma. Depois relê, fica na dúvida, né? Não releia. Não releia. A gente tem assim, são 2 coisas interessantes. Primeiro, primeira memória, né? Bases científicas e tal. Mas eu gosto de trabalhar com estatística. Quantas vezes nós já trocamos de questão e erramos? Desagradável. Né? Existem situações que nós acertamos com certeza. Mas na hora de um concurso, qual que é a sua estatística, né? A cada 10 vezes que você, né, o pessoal que está assistindo a gente, que você trocou de questão, aquela questão que você trocou estava certa e você acabou errando? De 0 a 10, quantas vezes já aconteceu? Entende? Então no concurso público a gente não vai brincar com estatística também não. Entendi. Não mude a questão de jeito nenhum. Eloy, pela sua experiência, quais são os erros mais frequentes que os estudantes praticam na hora das provas e são determinantes para se não conseguir aquele resultado, entendeu? Às vezes erros simples, né? Simples, é interessante que a gente debateu os piores, né? O pior é trocar questão. Não troque questão. Não troque questão em hipótese alguma. Confie na sua primeira memória. É aquela coisa que eu também já falei. Confie que daqui a 3 horas o seu cérebro não sabe mais do que há 1 hora atrás. O cérebro fica na dúvida às vezes, né? Daqui a 3 horas. Não é possível que assim, comecei a prova agora, meu cérebro está super tranquilo, eu não tenho nada na cabeça. Aí de repente, não, essa questão, a resposta é essa. Ali que é 3 horas e meia, depois de ter raciocinado muito, depois de ter pensado muito, eu vou achar que, sabe, entendeu? Meu cérebro, de repente, achou aquela resposta. Entendi. Primeira coisa é essa. A segunda que é interessante, que assim, infelizmente acontece muito, não ache que a pessoa do seu lado é mais inteligente que você só porque ela tem cara de CDF. Você entende? Porque a gente deixa de confiar tanto na gente
e olha para a pessoa, às vezes a pessoa está fazendo a prova tranquila, aí você fala, pô, velho, esse cara está fazendo prova tranquila, eu vou colar dele, entendeu? Então assim, você tem que confiar no seu estudo, realmente tem que tentar manter a calma, a ansiedade é uma coisa difícil de controlar, né? Mas é importante que se mantenha, é importante que se alimente bem, se alimente antes da prova, por exemplo, a gente leva, quando a gente encontra com os alunos, e vai fazer o trabalho para eles ficarem mais calmos, tal, a gente oferece um almoço para eles, e um almoço super light. Eu mesmo como feijoada, tal, porque eu já fiz a prova, entendeu? Eu não estou precisando disso. Mas a gente fala para os alunos, não coma coisa pesada, sabe? Não use roupas que vão te apertar, que às vezes parece tem que ficar confortável, né? Tem que ficar confortável. E assim, são as dicas talvez mais bobas, faz a diferença. Que são as mais importantes. Faz a diferença. Porque eu não vou falar assim, estude. Não, estude você tem que estudar. É verdade. Olha, esse mês de outubro acontece mais um exame da prova da OAB, né? Então, assim, e é uma prova, assim, muito esperada, né? Ansiosamente pelos estudantes de Direito, né? É verdade. Quais dicas que você daria aí para os estudantes de Direito que vão fazer a prova agora esse mês aí da Ordem, Aloy? Olha, a prova da Ordem, a primeira coisa que o aluno tem que entender é que existem 3 provas por ano. Você não precisa achar que é a última prova da sua vida e se você não passar, isso é lenda. O que é legal da prova da Ordem, diferente dos concursos, porque é uma prova inteligente, é uma prova que realmente o aluno que não estiver preparado não consegue passar chutando, só que é uma prova que não existe concorrência. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Depende de você, né? Depende de você. Então, na hora que você entrar para a prova, é você contra você. É você e a prova. Sabe, o colega do lado ali, se ele passar, que bom, você vai passar também. Existe verdade. Sabe, a sua vaga, ela existe. E a gente começa a pensar nisso, só depende de você. Se só depende de mim, porque olha a grande diferença. Se o aluno meu vai fazer um concurso público e fica, não, Aloy, tem 3 vagas. A pessoa pode buscar, 2005, o concurso para o Tribunal de Contas de Minas Gerais. São 2 fases desse concurso. Tinham 4.200 candidatos, se eu não estiver errado. Salvo engano, também umas 50 vagas. Não passou ninguém. Então não interessa qual é o número de vagas. Você só precisa de uma. Só que, para que você conquiste essa vaga, é necessário que você consiga a maior pontuação possível. Na prova do OAB, não. Na prova do OAB você tem que fazer 40 pontos. Não interessa se você fez 40, 50, 70, 80. Isso não vem na sua carteira do OAB. Entende? E ninguém quer saber. Ou você passou ou você não passou. Né? Não faz diferença. E aí, você tem 17 matérias para estudar. Só que você tem que fazer 40 pontos. Eu posso zerar qualquer matéria. Então, assim, eu não gosto de direito penal. Eu vou deixar ela de lado? Não, mas a minha estratégia não vai conter direito penal. Qual que é a minha estratégia na OAB? Primeiro, prova de ética. Ética não se erra. A ética, a gente já teve prova de ética, antes eram 12 questões. Passou para 10, agora são 8. Mas mesmo assim, são 8 questões garantidas. Por quê? Porque é Ctrl+C, Ctrl+V da lei, do Estatuto da OAB. Ou do regimento interno, né, do regulamento geral da ordem. Então, todas as estratégias da OAB têm que ter ética. São 8 pontos garantidos. Toda. Direito consumidor, direito internacional, direito ambiental, são 2 questões só. Outros também, mas focando nesse. A gente pensa o seguinte, o direito civil, nós temos 2.024 artigos, 2.027 artigos no direito civil, antes de entrar na parte de considerações finais. O Código de Defesa, são 7 questões. O Código de Defesa do Consumidor são 2 questões, mas só caem 56 artigos. Então são 2 pontos. Aí o que o cara faz? O cara lê 2.027 artigos do Código Civil para acertar 7 questões e o cara não lê 50 artigos para 2 do Código de Defesa do Consumidor. Direito ambiental é a Constituição da República ou o novo Código Florestal. Ali não vai dar mais do que 15 artigos. Direito internacional, a lei de introdução às normas de direito brasileiro, que são 17 artigos. São 19, mas você tem que ler só 17. Para você ganhar pelo menos um ponto. Então, na verdade, o quê? É estratégia. Aquela matéria que você não gosta, aí eu, por exemplo, eu dei o exemplo de direito penal. Direito penal eu tenho dificuldade, processo penal eu tenho dificuldade. Se tu pegar o artigo 5º da Constituição, todos os princípios, todos, não tem exceção,
todos os princípios de direito penal e de processo penal estão no artigo 5º da Constituição. Então, se você consegue, pelo menos, entender a aplicação daqueles princípios nas questões, você começa a pontuar naquela matéria que não é a sua estratégia. Porque se você falhar naquela que é, você faz uma compensação. Entendi. Então, eu não preciso estudar as 17 matérias, eu não preciso concorrer com ninguém, eu tenho que tirar 40 pontos. Agora, ética tem que estar em todas. Aluno tem que acertar ética. É isso aí. Muito boa suas dicas, viu, Aloy? Ó, todos os estudantes aí, fiquem de olho nas dicas aí do Aloy aí, hein? E são importantes. A gente consegue importante. aprovar bastante aluno com essas dicas. Ô, Aloy, nós estamos chegando no final do nosso programa, mas eu gostaria que você falasse que, além de coach de estudos, advogado, você também é coordenador, né, da Faculdade de Direito do Aprendiz, que acaba de tirar uma nota satisfatória no ENAD, né? Tem um grande índice de aprovação na UAB, igual a gente está conversando aqui. Então, assim, fala um pouquinho pra gente aí que está com as matrículas abertas para 2020, Faculdade de Direito, né? Bacana. Fala um pouquinho pra gente aí dos diferenciais, das vantagens aí da Faculdade do César, do Aprendiz. E primeiro que é um prazer, né, tá coordenando uma equipe de professores que é uma capacidade, assim, extrema, sabe? Além da união da equipe, porque a gente começou a fazer um trabalho, né, no meados do ano passado, para realmente o ENAD. Porque o ENAD são todas as faculdades. Todas as faculdades, falou em ENAD, a galera pira, e são todas, qualquer faculdade é assim. E aí, vamos fazer um trabalho com eles, e eu assumi a parte realmente de fazer esse trabalho. O trabalho da OAB e da ENAD. Mas eu tenho uma filosofia, o seguinte, que eu realmente ensinei os alunos a fazerem questão. Só que se o solo não está fértil, você não planta nada. Verdade. Né? E são os professores que fertilizaram esse solo. Então, assim, os professores, eles realmente são professores que têm no mercado aqui a excelência de ensino que a gente busca. Eu já trabalhei em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, já trabalhei em São Paulo, em outros, né, com concurso público. O nosso nível de profissionalismo, ele é realmente muito interessante. Só que o mais importante é o seguinte, a gente trabalha com resultado. E o aprendiz, se, né, o pessoal que está assistindo aí quiser fazer o curso de Direito, para fazer um concurso público, para ser advogado, talvez até professor, é importante a gente olhar resultados. É verdade. Quando a gente vai lá no fórum, na Defensoria Pública, na delegacia, eu não tenho medo de errar, de que 80% desses alunos que estão lá, dos estagiários, são do aprendiz. E eles fazem prova para fazer. Eles fazem prova para entrar no tribunal, fazem prova para entrar no órgão público, e 80%, se não mais, são do aprendiz. Isso faz diferença. Você vai numa entrega de carteira da OAB. A grande maioria eles são alunos do aprendiz. Então, a gente tem que pensar o seguinte, comprometimento, porque nós temos aulas presenciais de segunda a sexta, todos os dias tem aula, todos os horários, que é um diferencial de qualidade, comprometimento do aluno. A gente tem um trabalho de pós-graduação, já, né, trabalhando com o aluno para que ele possa se especializar. A gente tem um acompanhamento do aluno com os professores. Só que o mais importante é que os nossos alunos, eles é que dão resultado no mercado. E se isso acontece, não tenho dúvida nenhuma. Melhor propaganda é os alunos, né? É o resultado. É o resultado. Né? É o resultado. Você vai no fórum lá, pode perguntar para todo mundo, quais são os estagiários lá? São aprendiz. Então, assim, o pessoal que tiver com vontade de fazer o direito, eu faço um convite para conhecer, né, para bater um papo com a gente lá também. Com certeza a gente vai cuidar do seu futuro. Isso aí. Para fazer as matrículas, só ir na sede do aprendiz, procurar o setor de matrículas. As matrículas já estão abertas para 2020, né, Aloy? Então, Sim. assim, não percam tempo, né? Vai na frente. E a gente está com um cronograma muito bacana. A gente fez uma mexidinha ali na grade. E a grade está super legal, está muito gostoso. É um curso realmente que são 5 anos, são muito prazerosos. Rodrigo Aloy, grande prazer ter você. Prazer todo meu. Sua participação assim, foi de grande importância para todos os nossos telespectadores. Obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua presença, viu, Aloy? Eu que agradeço, obrigado. Precisar, eu estou à disposição. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Hotel Master Plaza aqui, que cedeu a sede para mais uma gravação. E na próxima sexta nós voltamos com mais um programa Conversa com o Thiago. Um abraço. Obrigado.